Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana Lira e é com grande satisfação que estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Desafios para a produção de materiais acessíveis para alunos com deficiência visual ou baixa visão em tempos de pandemia. Trabalho este da modalidade de material inclusivo, de minha autoria, que sou médica veterinária, licenciada em Ciências Agrícolas, tenho mestrado em Ciências Veterinárias, sou intérprete e tradutora de Libras e servidora da Universidade Federal de Pernambuco. Os coautores deste trabalho são Tiago Barros, licenciados em Letras Português, e duas docentes do Centro de Educação da UFPE, a professora doutora Micheline Mota e também a professora doutora Cristiane Menezes. Agora eu farei uma breve audiodescrição minha. Estou vestindo uma blusa branca, brincos grandes na cor cobre, sou uma mulher negra, tenho os cabelos cacheados, de cor castanho escuro, com comprimento abaixo dos ombros. Tenho baixa estatura, olhos na cor preta e estou à frente de uma parede branca. Iniciando a apresentação do trabalho, eu quero informar que todos os slides possuem cor de fundo azul royal para contrastar com as letras amarelas. Nos slides, os títulos dos tópicos: introdução, material e métodos, resultados e discussão, considerações finais e referências bibliográficas estão numa caixa de texto de fundo branca com letras pretas. O primeiro slide tem o título do trabalho centralizado na cor amarela, acima as logomarcas do projeto de extensão Inclubio e também da UFPE, e abaixo, numa caixa de texto, com fundo na cor branca e letras pretas, estão escritos os nomes dos autores desse trabalho. Segundo Sá e colaboradores, 2007, é possível criar, descobrir e reinventar estratégias e atividades pedagógicas condizentes com as necessidades gerais e específicas de todos e de cada um dos alunos. Esses autores ainda afirmam que a confecção de recursos didáticos para alunos com deficiência visual deve se basear em alguns critérios muito importantes para a eficiência de sua utilização. Entre eles, destacam-se a fidelidade da representação, que deve ser tão exata quanto possível em relação ao modelo original. Além disso, deve ser agradável ao tato. No slide 2, há uma foto de mãos de uma pessoa fazendo a leitura de um livro em braille, visando estabelecer um espaço para a formação inicial e continuada do biólogo licenciado que contribua para a construção de uma educação inclusiva no ensino de ciências e biologia da educação básica. O projeto de extensão da UFPE incluiu o ensino de biologia e a inclusão do aluno com deficiência. Desenvolve há alguns anos a produção de recursos didáticos táteis para o ensino de biologia, bem como a testagem e avaliação desses recursos. A logomarca do projeto Inclubio é apresentada no slide 3. Trata-se de uma ilustração de uma árvore cujos frutos são representados por ícones ligados à acessibilidade. Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, o decreto número 488809, de 14 de março de 2020, determinou a suspensão a partir do dia 18 de março de 2020 do funcionamento das escolas, universidades e demais estabelecimentos de ensino público ou privados em todo o estado de Pernambuco, conforme o artigo 6º, bem como a suspensão a partir do dia 22 de março de 2020 do funcionamento de todos os estabelecimentos de comércio localizados no estado, exceto serviços considerados essenciais e elencados no parágrafo único do artigo 2º deste decreto.
As medidas restritivas voltadas à contenção da curva de disseminação da Covid-19, ora intensificadas, ora amenizadas, somada à não realização de aulas presenciais nas instituições de ensino, dificultou o acesso aos insumos para a produção de materiais didáticos acessíveis. Tanto dos que já haviam sido adquiridos foram acondicionados na UFPE, quanto para a aquisição de qualquer item no comércio local. O objetivo desse trabalho é relatar como a falta de acesso aos insumos adquiridos e a impossibilidade de compra no comércio local dessa matéria-prima para a produção de materiais didáticos acessíveis foram fatores limitantes, porém superados através do aproveitamento de objetos e itens usados nas residências como matéria-prima, inclusive evitando o descarte de alguns resíduos sólidos urbanos, reutilizando-os para o contexto educacional. A ilustração do slide 5 é uma lâmpada transparente colocada no quadro negro, representando o conceito de ideia, material e métodos. Foram confeccionados no ano de 2020 recursos didáticos táteis para serem utilizados em aulas de biologia e ciências para alunos cegos ou com baixa visão. Vários itens foram utilizados como matéria-prima, tais como forminhas de papel para salgado, prato descartável, linha de costura, entre outros que serão mostrados nesta apresentação. A primeira estrutura biológica escolhida foi o coronavírus, SARS-CoV-2. Uma vez que o momento vivido desperta curiosidade e interesse dos alunos por esse tema, além da necessidade de mantê-los esclarecidos. Foram ainda escolhidos o espermatozoide e a estrutura anatômica do dente. Os três foram representados em alto relevo e produzida a legenda, resumo e referência impressos em tinta. Ainda serão produzidas etiquetas em braille, assim como a audiodescrição. Quando os alunos com deficiência visual ou baixa visão retornarem às atividades presenciais, os materiais produzidos serão encaminhados às escolas para que a sua eficiência seja testada. Os materiais acessíveis deverão ser utilizados nas aulas de ciências e biologia. Resultados e discussão. Como ainda não houve a testagem e o uso dos materiais, eu vou apenas apresentar a vocês nas minhas mãos os materiais produzidos e no slide a foto com as legendas. Os materiais serão acondicionados em caixa de papelão para melhor preservação e nela todos os itens já citados, legenda, resumo, referências, etiqueta em braille e também a foto original para comparação, porque esse material pode facilitar o aprendizado de todos os alunos da sala de aula e não apenas dos alunos com deficiência visual ou baixa visão. As caixas já foram adquiridas e estão armazenadas na UFPE. Em minhas mãos eu tenho material produzido para que vocês possam ver as diferentes texturas e também o relevo. Da mesma forma tem a imagem no slide 8 com a foto do material, que neste caso é o coronavírus, e também as legendas. Então eu vou apresentar para vocês todo o material que foi utilizado para a confecção. Então, a membrana glicoproteica foi feita a partir de um prato descartável. Então, essa borda aqui foi recortada de um prato descartável e preenchida com rolinhos de papel para que, conforme os alunos pressionassem, não viesse a ter danos nessa estrutura. A proteína S foi feita com EVA amarelo. A proteína E com abraçadeiras de nylon, essas abraçadeiras aqui,
porque eu colei as abraçadeiras, lixei as pontinhas para que não ficasse nenhum tipo de material pérfuro cortante aqui, e ela tem essa textura áspera, diferenciando da outra proteína. A proteína N foram semipérolas coladas, vou virar assim, semipérolas coladas, dispostas para que fosse representada essa proteína. E o RNA foi fita de cetim, toda torcida na cor vermelha, para que fizesse como se fosse um cordãozinho. Na verdade, eu não tinha um cordão dessa cor, então eu torci e colei para que fosse feita essa estrutura do coronavírus. Agora eu vou ler para vocês o resumo que se encontra no slide 9. Coronavírus, SARS-CoV-2. Coronavírus é o nome de um grupo de vírus que pertence à família Coronaviridae, SARS-CoV-2. Por sua vez, é o nome dado ao novo coronavírus. E Covid-19 é a doença causada por este novo vírus. O SARS-CoV-2 é o vírus de ácido ribonucleico, RNA, cujo material genético é representado por uma única molécula de RNA positivo. Contém proteínas estruturais. A proteína S é a proteína utilizada pelo vírus para se prender às células hospedeiras e invadir. Essa proteína que dá a aparência de coroa ao vírus, daí o nome coronavírus. A proteína E é uma camada externa de proteína, ajuda a criação de novos vírus, e no processo de ruptura das células hospedeiras, a proteína N associa-se ao RNA, formando um nucleocapsídeo dentro do envelope que camufla o RNA para o sistema imunológico da célula. A membrana glicoproteica é o que envolve o material genético. Logo abaixo, nós podemos ver as 3 referências que foram utilizadas para a confecção deste material inclusivo. O próximo é o espermatozoide. Neste caso, ele foi fixado aqui numa folha de papel para que vocês pudessem ver o contraste. A cabeça e a peça intermediária foi confeccionada com EVA preto. O acrossomo foi feito com cordão ou barbante. O núcleo com um material, um papel texturizado na cor dourada, para que tivesse uma textura diferente do EVA. Os centríolos foram feitos com a ponta de grampo trilho plástico. São esses grampos aqui que nós usamos para material de escritório, fixação de papéis em pastas. Então eu percebi que essas pontinhas são bem arredondadas e aí poderia ser utilizada e transparentes, e poderia ser utilizadas aqui como centríolo. Já as mitocôndrias foram feitas com EVA recortado, porém ia ficar a mesma textura do EVA embaixo. Então o que eu fiz? Utilizei linha de costura e envolvi para que ficasse uma textura áspera, diferente da peça intermediária. E aqui a intenção é que dentro da caixa onde for acondicionado, realmente o flagelo, que foi feito de fita de cetim, ele fique solto para dar essa ideia de movimento. Agora eu vou ler para vocês. No slide 10 se encontra essa estrutura, a foto com a legenda, e no slide 11 tem o resumo, que eu vou fazer a leitura agora. Espermatozoide. O espermatozoide é uma célula reprodutiva masculina, gameta masculino. O processo de espermatogênese e produção dos espermatozoides ocorre nas gônadas masculinas, chamadas de testículos. O espermatozoide maduro é composto de 3 porções: a cabeça, a peça intermediária e a cauda. Na cabeça está localizado o núcleo, que contém o material genético, e o acrossomo. Conectada à cabeça existe a peça intermediária, uma região onde se observa uma grande quantidade de mitocôndrias, as quais garantem a produção de energia necessária para que ocorram os movimentos flagelares. Logo após a peça intermediária está a cauda, o flagelo,
que se desenvolve a partir do centríolo e tem a função de impulsionar o espermatozoide pelo aparelho reprodutor feminino. Abaixo desse resumo, as 3 referências utilizadas para a confecção deste material. O próximo material a ser apresentado é a estrutura anatômica do dente, que está aqui nas minhas mãos, e também vocês podem conferir no slide 12, tanto a foto do material quanto as legendas com a descrição. Para a estrutura anatômica do dente, essa parte branca, que é o esmalte, eu vou mostrar aqui, é um EVA entre 2 camadas de papel. No papel de baixo, é um papel que ele dá um apoio, porque ele tem uma maior gramatura. Já o papel de cima é um papel com brilho e liso, para que a gente tivesse uma textura diferente das demais estruturas do dente. A dentina é toda essa parte aqui em amarelo, que foi feita com forminhas de papel para salgados, porque elas são maiores, aquelas forminhas de papel como nós utilizamos para empada, por exemplo. Porque as forminhas de docinhos, elas têm menor tamanho e não daria para fazer essa estrutura aqui. E ela foi toda pintada com hidrocor amarelo. A polpa foi colado tecido vermelho aqui e a gengiva de EVA. Por isso que a dentina foi coberta com esse papel com brilho e liso para diferenciar da textura da gengiva, que também é EVA, só que aqui está coberto de papel e aqui não. O osso foi representado, toda a estrutura óssea, por papelão. Aqui nós podemos ver que há uma depressão, onde podemos passar o dedo. Então, tivemos essa preocupação de ser uma estrutura que desce para fazer o tato. Esse canal, que é o canal da raiz, onde passam nervos e vasos. Então, os vasos foram representados por barbante. O barbante foi desfiado para que pudesse ficar mais fino e pintado também de hidrocor, azul e verde, e a inervação por fitilho. Toda essa estrutura aqui e passando pelo canal da raiz e dentro da estrutura óssea. Já no slide 13, é apresentado o resumo da estrutura anatômica do dente, que vai acompanhar esse material. Então, eu vou fazer a leitura neste momento. Todos os dentes apresentam 2 partes principais, raiz e coroa. A raiz é a parte que está inserida nos ossos, enquanto a coroa é a parte exposta. Alguns possuem uma única raiz, outros podem apresentar 2 ou 3 raízes. A coroa é a camada dura de revestimento, a única parte externa visível que protege o dente. A polpa é a porção rica em vasos sanguíneos e nervos, que é formada por tecido conjuntivo e localiza-se no centro do dente. A dentina apresenta a composição semelhante ao osso e envolve a porção da polpa. O esmalte é a camada externa do dente, sendo uma substância extremamente resistente, formada principalmente por fosfato de cálcio. Abaixo do resumo estão as 2 referências que foram os 2 sites consultados para a confecção deste material. A ilustração presente no slide 14 representa a união de diferentes pessoas que estão de mãos dadas, simbolizando a inclusão social. No slide 15 estão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho, que são Amabile 2012 e Sá e Colaboradores 2017. O último slide, de número 16, é o meu agradecimento. Tem a ilustração em preto e branco de uma pessoa sinalizando obrigado na língua brasileira de sinais, a Libras. E abaixo da ilustração, em letras amarelas, está escrito muito obrigada. É desta forma que encerro agradecendo a todos e a todas que assistiram a essa apresentação. E mais uma vez, muito obrigada.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Rafael, eu sou licenciando em Ciências Biológicas pela UFPE, Campus Recife, e atualmente estou no quinto período. Bom, desde já eu estou muito feliz por estar participando de mais uma edição do CEIBio, é uma honra enorme, e hoje lhes trago uma temática muito legal, que é sobre a elaboração de modelos didáticos de histologia como uma proposta inclusiva e lúdica para deficientes visuais e cegos. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o ensino de citologia e histologia, requer um pouquinho de cautela, porque muitas das vezes esses conteúdos dentro dessas disciplinas são tratados de forma teórica, certo? Então, assim, muitas das vezes os alunos não conseguem correlacionar, não conseguem assimilar a estrutura que está vendo no slide, no retroprojetor, ou então num livro, com o que é real, certo? Quando a gente realmente vê a estrutura no microscópio. Isso é deficiente de muitas escolas públicas, pois não possuem laboratórios e não possuem equipamentos como os microscópios para os estudantes poderem visualizar de forma concreta as células. Aí surgem então os modelos didáticos, certo? Os modelos didáticos surgem como uma ferramenta alternativa de representação para que esses estudantes possam assimilar as estruturas presentes numa célula, certo? Uma célula real, com uma célula mais lúdica, uma célula mais didática, certo? Bom, os modelos didáticos, eles podem ser utilizados como ferramentas dentro das metodologias ativas, certo? E aí existem vários tipos de metodologias e o professor escolhe qual deve utilizar. Mas no geral, Moran, ele traz um conceito muito interessante sobre as metodologias. Ele diz que o aluno tende a ser protagonista, construtor do seu conhecimento, que eu acho isso muito significativo. Até porque quando o aluno produz um modelo didático, quando o aluno reproduz algo, ele está sendo, né, o protagonista, ele está criando, ele está totalmente envolvido com todo o processo, né, de aprendizagem. Por isso que eu correlaciono ou relaciono diretamente os modelos didáticos como ferramentas que podem ser utilizadas nessas metodologias. Até porque os alunos, eles podem construir seus modelos didáticos. E aí a gente pode observar todas as necessidades, as vivências, os conhecimentos prévios que esses alunos já têm e também observar todo o ambiente, quais são os materiais que esses estudantes podem utilizar para elaborar esses modelos. E é assim que surge outro conceito importante, que é de aprendizagem ativa, para uma aprendizagem mais ativa. Até porque estamos aprendendo o tempo todo um com os outros. Estamos aprendendo, né, ao nos comunicar, estamos aprendendo a observar, ao experimentar, ao falar. Em todos os momentos nós estamos aprendendo. Então, observar essas características facilita bastante para que os estudantes eles possam aprender de forma significativa e ativa. Bom, na educação inclusiva, os modelos didáticos surtem com a mesma representatividade. Até porque os estudantes, nesse caso, deficientes visuais e cegos, podem aprender e reproduzir com mais facilidade, certo? E é por isso que esse trabalho tem por objetivo na elaboração de modelos didáticos histológicos para uma possível utilização nas aulas de ciências e biologia. Pensando nisso, os materiais utilizados para a elaboração dos modelos didáticos histológicos foram basicamente massa de modelar e placas de Petri de plástico, certo? Então, os modelos foram confeccionados artesanalmente, certo? E depois da produção, foram guardados nessas plaquinhas para que não houvesse nenhum dano. No geral, 3 modelos foram confeccionados, certo? Da histologia epitelial. Foram elaborados o tecido epitelial simples cúbico ou cuboide, o tecido
epitelial pseudoestratificado e o tecido epitelial estratificado cuboide, particularmente esses três. Os modelos têm por função auxiliar nas aulas de ciências e biologia e assim poder contribuir para a assimilação, a correlação das estruturas morfológicas. No caso dos deficientes visuais e cegos, por possuir alto relevo, esses estudantes podem tatear e sentir as estruturas, como por exemplo, os tamanhos dos núcleos presentes nas células ali no tecido epitelial, também a diferença entre as estruturas celulares e a membrana basal e outras características. Basicamente seria o ponto-chave para esses estudantes aprenderem de fato ao tatearem as estruturas, certo? Então, esses estudantes podem, de certa forma, tocar, tatear as estruturas e aprender, né, com a intermediação de um orientador. Como fundamentação, Orlando e colaboradores de 2009 relatam os resultados significativos na elaboração e aplicação de modelos didáticos para deficientes visuais e cegos nas aulas de ciências e biologia, certo? Eu acho isso muito interessante, até porque eu acho que é uma ferramenta inclusiva, uma ferramenta, sim, inovadora, certo? E pode ser aí viabilizada com baixo custo. Além disso, eles também falam que os modelos deveriam ser amplamente confeccionados e aplicados para todas as disciplinas e também para outras áreas, outras ciências, como as ciências humanas, as ciências exatas, até porque auxiliaria sim no conhecimento e também na melhor absorção desse conhecimento. Bom, aqui estão os modelos histológicos, gente, produzidos com massa de modelar. Na figura 1, apresenta-se o tecido epitelial simples, cuboide ou cúbico, com uma única camada de células que apresentam altura e largura semelhantes, basicamente quadradas. Os núcleos celulares são normalmente esféricos e, nesse caso, estão alinhados. Na figura 2, apresenta-se o tecido epitelial estratificado cúbico. Possui algumas características, que no caso as células possuem largura e altura semelhantes, porém possui mais de uma camada. Nesse caso, tem 2 camadas, mas podem ter mais camadas celulares. E na terceira imagem e última, temos o modelo tecido epitelial pseudoestratificado, e aí vocês podem observar que os núcleos e as células estão em posições diferentes, certo? Como são modelos simples, podem ser facilmente confeccionados, não só com esses materiais, mas com outros materiais também. E com isso, a utilização de modelos didáticos inclusivos possibilita melhor ensino-aprendizagem tanto para os estudantes deficientes visuais e cegos, quanto para os demais estudantes que estão presentes no processo, que estão presentes na sala de aula, certo? E nesse sentido, espera-se no futuro próximo que esses materiais sejam utilizados em sala de aula e também sendo produzidos os demais tipos de epitélios. Esses modelos não foram aplicados em sala de aula ainda, devido a diversas características que estamos passando, mas espera-se que no futuro esses modelos sejam aplicados e reproduzidos, certo, pelos estudantes. Bom, pessoal, aqui estão as referências que eu utilizei para a construção do resumo e também para a fundamentação dessa apresentação, que segue um livro de Moran e um artigo de Orlando, certo? Então, basicamente é isso. Eu agradeço mais uma vez a equipe do Inclubio pela participação e também agradeço a todos que estão assistindo a minha apresentação. Um grande abraço.
Olá pessoal, tudo bom? Eu vou agora apresentar para vocês o meu material didático nesse vídeo pôster. E o título do meu material didático é Coleções de Briófitas em Relevo, uma iniciativa para adaptar conteúdos de botânica. Antes de começar a apresentar o meu material, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Mário Barros, eu sou graduando do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e eu estou no 5º período do curso, lá na UFPE. Eu sou integrante voluntário do projeto de extensão Inclubio, sou técnico brailista e sou autodidata em Libras. Do lado direito do meu slide aparece uma foto minha, onde eu apareço com uma camisa preta com a logo do Inclubio. Eu tenho pele branca, cabelos castanhos ondulados e uso um óculos de armação grossa e preta. Eu adaptei uma coleção de briófitas. Eu adaptei um exemplar de cada briófita. As briófitas são plantas muito pequenas e não possuem folha, raiz e nem caule. Não possuem vasos condutores, são encontradas geralmente em locais úmidos e são as plantas mais basais da natureza. Existem 4 tipos de briófitas: hepáticas folhosas, hepáticas talosas, musgos e antóceros. Eu adaptei em relevo a imagem de cada uma dessas tipos de briófitas. Neste slide aparece o título Coleções de Briófitas em Relevo, uma iniciativa para adaptar conteúdos de botânica. E no centro desse slide aparecem 4 imagens, alinhadas da esquerda para a direita. Cada imagem é um dos tipos de briófitas que eu adaptei. Essas imagens são o musgo, uma hepática folhosa, uma hepática talosa e um antócero. Isso da esquerda para a direita. Esses 4 exemplares, essas 4 estruturas, são as 4 figuras adaptadas da minha coleção. Nesse outro slide, nós temos a figura do musgo, ela adaptada, e temos também a foto de cada estrutura do musgo adaptada, ampliada. Temos a figura ampliada, né, da parte dos filídeos, da parte da seta, da cápsula e dos rizoides. Eu vou explicar mais isso lá na frente, quando eu for mostrar realmente a figura em si, sem ser a foto, né, no vídeo. Nesse outro slide, seguindo o mesmo esquema, nós temos a imagem da hepática folhosa. E junto com ela, 2 imagens ampliadas de partes da hepática folhosa. A gente tem a imagem, né, aqui no canto esquerdo, central, no canto central esquerdo, né, e do lado dela, alinhados, seguindo para a direita, nós temos 2 imagens ampliadas da mesma foto, tá, da mesma figura, que é para que possamos visualizar melhor os detalhes. Nesse próximo slide, seguindo o mesmo esquema, o mesmo padrão, nós temos a imagem da hepática talosa e junto com ela mais 2 imagens ampliadas das estruturas da hepática talosa. E também temos, não é, em outro slide, a imagem do antócero e junto com ela 2 imagens ampliando as estruturas do antócero. O objetivo desse trabalho é divulgar o meu material adaptado, para que muitas pessoas possam conhecer este material, possam ter contato com materiais adaptados e que ele sirva de inspiração para que outras pessoas também possam desenvolver seus próprios materiais adaptados e, desta forma, contribuir para aulas mais inclusivas. E agora, por que eu adaptei esse material, né? Porque eu escolhi adaptar uma coleção de briófitas e não outra coisa. Vou começar explicando como foi o início, né, da construção desse material. Esse material foi desenvolvido durante as atividades do projeto Inclubio, as atividades remotas do projeto de extensão Inclubio da UFPE. Durante a pandemia, a gente não parou. A gente continuou fazendo reuniões semanais e pensando ações de acessibilidade, né, ações inclusivas. Uma das tarefas que nos foi proposta, né, uma das atividades que nos foi proposta, foi adaptar o material tátil inclusivo.
para atendimento a pessoas com deficiência visual. Como eu estudo licenciatura em Ciências Biológicas, eu sei da necessidade que tem de adaptação de conteúdos de botânica para o ensino de ciências, para atender a pessoas com deficiência visual. Porque muitos conteúdos de botânica, principalmente conteúdo de briófitas, por serem plantas muito pequenas, os conteúdos são muito abstratos e por isso os professores fazem uso recorrente de imagens, de recursos visuais, como vídeos. Porém, esses recursos visuais não conseguem atender as pessoas com deficiência visual. Daí, a necessidade de se adaptar conteúdos de botânica em relevo, para que pessoas com deficiência visual possam ter acesso ao conhecimento da mesma forma que as pessoas sem deficiência expressa. Outro motivo para a construção desse material é para a garantia da acessibilidade, na sociedade. Eu também estudei tiflologia e eu me interesso muito por essas questões. Então, que materiais eu utilizei para produzir o meu material adaptado? Eu utilizei papel ofício do tipo A4, eu utilizei emborrachado do tipo EVA, papelão e cola de relevo. Como vocês puderam perceber nas fotos que eu mostrei das estruturas. E agora, como adaptar o material? Qual a importância de eu adaptar os meus materiais nas minhas aulas de ciências e nas minhas aulas em geral? É muito difícil adaptar o material? Eu preciso ter técnicas específicas? Eu preciso ser formado? Eu preciso fazer um curso? Ou será que o material que eu adaptar ele vai poder ser utilizado por meus alunos? E se os meus alunos quebrarem o material que eu adaptar? Outra dúvida também é: eu não tenho tempo para adaptar meus materiais. Eu vou dar algumas dicas, né? Você não precisa ser formado, ter alguma formação específica para adaptar o material. Existe um curso de tiflologia, existem vários minicursos, várias formações, capacitações também para professores do estado e tal, sobre educação inclusiva, sobre adaptação de materiais. Existe muito conteúdo na internet que você pode encontrar, mas o mais importante é que você tenha desejo, tenha vontade de adaptar os seus materiais e tornar suas aulas mais inclusivas. É importante também que você evite utilizar materiais perfuro-cortantes, materiais que agridam, materiais que possam causar rejeição. Não deve-se utilizar materiais perecíveis, como alimentos, né? Porque eles podem estragar, eles podem mofar. E aí você teria que fazer todo o trabalho de novo. E o seu material, ele deve ser um material resistente e duradouro. Então você deve utilizar materiais para confeccionar, né, o seu material adaptado, materiais duradouros, materiais que possam ser utilizados por seus alunos por muito tempo. Até porque o principal objetivo do seu material é atender o seu aluno, é que ele manuseie. E o material precisa ser resistente para que você não precise estar adaptando sempre aquele material, sempre refazendo. Agora eu gostaria de apresentar para vocês a minha coleção de briófitas adaptadas. Pois bem, pessoal, agora eu gostaria de mostrar, né, a minha coleção de briófita para vocês. A minha coleção tem 4 exemplares, um de cada tipo de briófita, que são os musgos, as hepáticas folhosas, as hepáticas talosas e os antóceros. Eu vou tentar fazer a descrição de cada um deles e espero que vocês possam compreender. Vou tentar mostrar cada detalhe das minhas estruturas e que vocês gostem, né, que vocês desfrutem. De antemão, eu já quero pedir perdão caso haja algum barulho de passarinho ou de cachorros, é porque aqui onde eu moro, onde eu estou gravando o vídeo, é complicado a gente ter um momento totalmente de silêncio, porque tem muitos animais aqui nas redondezas, até na minha casa a gente tem muitos animais, então talvez algum barulho atrapalhe o vídeo, espero que isso não incomode vocês. Vou começar explicando a primeira estrutura, né, o primeiro exemplar que adaptei dessa coleção, que são os musgos. Os musgos aqui na minha mão eu tenho uma folha em branco, todos adaptei no mesmo padrão, folha branca, emborrachado do tipo EVA verde, cola de relevo preta e papelão marrom, ok? Então aqui na minha mão, na folha branca, eu adaptei a estrutura do musgo, adaptada de uma imagem, né? Eu peguei uma imagem e recriei essa imagem, a imagem do musgo, em relevo bidimensional, ok? Em alto relevo bidimensional. Nessa estrutura você vê uma linha central. Essa linha central vem desde
da extremidade inferior da folha, né, até a superior. Ao longo dessa linha, as outras estruturas do musgo vão aparecendo. Essa linha é a seta, tá? E na base dessa seta, da base até a metade, você vai ver os filídeos. Os filídeos são estruturas semelhantes a folhas de árvore. Eu fiz essas estruturas, né, com emborrachado verde, e elas estão justapostas e de ambos os lados da seta, de ambos os lados dessa linha. Essa linha, como eu falei, é a seta, e os filídeos chegam até a metade da seta. Da metade da seta, né, ela segue sozinha e apenas mostra a seta, os filídeos param. E na extremidade superior dessa seta há uma cápsula. A cápsula é uma estrutura ovoide, né, uma estrutura oval, e essa cápsula é onde estão armazenados os esporos das briófitas. Eu não falei, mas na extremidade inferior dessa estrutura, né, na extremidade inferior do musgo, há uma estrutura bem ramificada, semelhante a raízes de árvores. São bem pequenininhas e são os rizóides. Os rizóides funcionam como as raízes das briófitas, porque, como eu falei, as briófitas não têm nem folha, nem raiz, nem caule, né? Elas têm estruturas semelhantes. E agora, a segunda estrutura, né, o segundo exemplar que eu quero mostrar para vocês, que eu adaptei, são as hepáticas folhosas. Aqui, como você vê na minha mão, né, essa imagem da hepática folhosa, que eu fiz também no mesmo esquema, fiz todos no mesmo esquema, né, folha branca, emborrachado verde, papelão marrom e cola de relevo preta, perdão. E nessa estrutura aqui, vou tentar audiodescrevê-la, ela tem uma linha central, né, uma linha, né, semelhante a uma corda, semelhante a um galinho central nessa linha, que é o caulídeo. E de ambos os lados desse caulídeo saem estruturas quase ovais. Me perdoe, eu não consigo descrever com precisão essa estrutura, mas ela é semelhante a um círculo amassadinho, né? É uma estrutura meio oval. E é uma estrutura verde. E acima dessa estrutura há uma estrutura de mesmo formato, só que menorzinha, feita de papelão. Tá? A estrutura que sai de ambos os lados são verde, feita de emborrachado, e sobre essa estrutura verde de emborrachado há uma estrutura de mesmo formato, só que menor, feita de papelão, que representam os lóbulos e os lóbulos. Os lobos e os lóbulos. E essa é a hepática folhosa. O terceiro exemplar que eu adaptei são as hepáticas talosas. Aqui, como vocês podem ver, no mesmo estilo, a gente tem uma estrutura de emborrachado, né, do tipo EVA, na parte de baixo da folha. Na metade inferior da folha, a gente tem essa estrutura verde. Ela é semelhante a uma nuvem, no formato de uma nuvem, só que bem recortada, como vocês podem ver aqui. E sobre essa estrutura semelhante a uma nuvem recortada, a gente tem duas estruturas que são uma seta, uma linha que saem dessa estrutura recortada, né, semelhante a uma nuvem, e acima dessa seta há uma estrutura, dessa linha, há uma estrutura semelhante a um guarda-chuva ou um abajur. Essa é a hepática talosa. E o quarto exemplar que eu adaptei são os antóceros. Nessa imagem aqui do antócero, vocês veem como uma estrutura como uma nuvem, e acima dessa estrutura, ou melhor, sobre essa estrutura, há pequenas estruturas feitas de papelão, e dessas estruturas saem algumas linhas, e isso representa o gametófito do antócero. Para garantir mais autonomia para os estudantes que fazem uso do sistema Braille, eu fiz as legendas todas em Braille também. Aqui a folha é branca e o Braille tipo, é na cor da folha, né? Então talvez você não consiga visualizar muito bem. Vou aproximar aqui da câmera. Está em Braille as legendas para que as pessoas que vão utilizar esse material elas possam sozinhas, né, compreender do que se trata. Eu também tenho essa legenda digitalizada para que alunos que não fazem uso do sistema Braille possam também compreender as estruturas. Pois bem, pessoal, é isso. Fico muito feliz que vocês tenham assistido esse vídeo. Espero que possa ter ajudado vocês, né,
para que possam ter ideias na produção dos materiais adaptados de vocês, para que a gente possa construir uma educação mais inclusiva e de qualidade. Nesse último slide aqui, deixo meu muito obrigado a todos vocês. No centro desse slide aparece uma foto minha, e nessa imagem, nessa foto, eu estou com uma camisa preta com verde, né? Estou com um casaco amarrado na cintura, uma touca cinza. Eu estou de perfil nessa foto, e atrás de mim existe uma paisagem de uma área verde. Deixo também meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, é mario.maximiliano@ufpe.br. Espero realmente que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Michel Silva Araújo e vou apresentar agora o trabalho intitulado Criação de modelo didático texturizado para a inclusão de alunos com deficiência visual. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve audiodescrição da apresentação. Então, no plano de fundo do vídeo, eu estou utilizando um slide com um fundo branco e letras pretas, com o logotipo do projeto Inclubio no canto superior esquerdo. E nessa primeira capa, tem o título do trabalho,
que é Criação de Modelo Didático Texturizado para a Inclusão de Alunos com Deficiência Visual. E esse título ele está centralizado e no topo. Logo abaixo do título tem o nome dos autores, Alex Michel, sou eu, a Gabriela Moura, Lidiane Caroline e Danilo Rafael. Sobre mim, eu sou rapaz negro, de cabelos cacheados e volumosos, tenho barba e bigode, estou com um óculos quadrado com armação de cor preta e azul, vestido com a camisa preta com as mangas brancas e o logotipo da Nike no lado direito e o número 7 no lado esquerdo, ambos na cor branca. Estou utilizando um fone de ouvido preto e ao fundo há uma parede branca. Bom, voltando ao trabalho, eu já mencionei o nome dos autores. Todos nós somos graduandos em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. E o objetivo desse trabalho foi a produção de um modelo didático texturizado de raiz de planta para a inclusão de alunos com deficiência visual. Esse material ele foi produzido dentro do projeto Inclubio, que é o ensino de biologia e a inclusão do aluno com deficiência, no ano de 2019. Em meio à atividade remota do referido projeto. Atualmente, sabemos que o debate sobre educação inclusiva ele vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional, né? E muito se avançou em termos de leis desde a Constituição Federal de 1988, onde no artigo 208, inciso 4, já apontava para a necessidade de um atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Aí, seguindo esse princípio, vários profissionais da educação se dedicam para levar esse atendimento educacional para todos, fortalecendo a educação inclusiva. Fazendo uma análise sobre os dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que foi publicado no portal do Ministério da Educação em 2017, 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Essa parcela da população, como todas as outras, tem o direito a uma educação de qualidade. E os profissionais da educação eles devem desenvolver estratégias e recursos para auxiliar seus alunos nesse processo. Então, na produção desse material, desse modelo didático, foi levado em consideração as orientações do Guia Prático para Adaptação em Relevo, de 2011. E dentre essas orientações eu vou citar aqui a utilização de materiais que não agredissem a sensibilidade tátil, evitando a rejeição e irritação da pele, que poderia prejudicar o contato e também prejudicar a percepção. A não utilização de materiais perecíveis, como arroz, feijão, milho, para evitar a proliferação de fungos e mofos, né, que poderiam trazer danos à saúde do usuário do modelo. Buscamos também a utilização de texturas diversificadas, sem muitos detalhes, para melhor destacar as partes específicas do modelo que compõem o todo. Então, para a seleção de materiais também foi usado como base
a facilidade de adquirir esse material com o menor custo possível, ou seja, materiais encontrados em nossas casas. E isso tinha a finalidade, né, de favorecer a reprodução desse material. Então foram utilizados os seguintes materiais: uma meia folha da capa de um livro escolar, um papelão pintado de verde, papelão pintado de preto, papelão em sua cor natural com estrias, eu vou mostrar logo mais, linhas de algodão laranja, papel laminado azul neon, algumas contas de madeira, fita de nylon azul, cola quente e cola instantânea. Então, vou pegar aqui o modelo para mostrar para vocês. Aqui está. A meia folha de capa, que é essa daqui, como vocês estão vendo, ela serviu como base para a montagem de todo o restante do trabalho. O papelão pintado de verde está aqui, ó, na parte superior. Ele indica o colo da raiz, a região do colo da raiz. O papelão pintado de preto, logo abaixo, indica a zona principal da raiz. Só que para mudar a textura entre o verde e o preto, aqui foi passado cola instantânea por cima para texturizar. Então tem diferença aqui, ó, da parte superior para essa região aqui. Então, o papelão estriado, ele foi utilizado para indicar a região suberosa da raiz, que é essa parte aqui. E as linhas de algodão laranja, indicando a região pilífera da raiz. Tá vendo? O papel laminado, logo abaixo das linhas de algodão, foram usados para indicar a região lisa, ou a região de crescimento, né, da raiz. E as contas de madeira foram agrupadas para formar a parte da coifa. Aqui, a coifa. Então, todas essas partes, elas foram coladas com cola quente ou com a cola instantânea. Eu já ia esquecendo, aqui, ó, de lado, foram usadas aquelas fitas de nylon azul e foram dobradinhas assim para indicar as raízes laterais. A maior parte desses materiais você encontra na sua casa: o papelão, a linha de algodão. As contas de madeira foi de uma pulseira que quebrou. Essas fitas de nylon, geralmente elas vêm em alguns produtos, quando você compra, elas vêm amarrando o produto. E esse modelo, ele está ainda em processo de finalização. Ele necessita ainda das legendas em braille. Então, para concluir esse trabalho, né, para a efetiva utilização desse modelo didático, é necessário a adição das legendas e também a discussão da acessibilidade do material com alunos e profissionais da educação que tenham deficiência visual, já que isso não foi possível de ser realizado até o momento, né, por conta da pandemia que a gente está vivenciando. Então, eu finalizo aqui minha apresentação, agradecendo a todos que estão assistindo, tá? E ainda tem muito mais vindo por aí. Meu muito obrigado e até mais.
Olá, o título do nosso trabalho é Ensino de Ciências na Pandemia, a elaboração de cadernos pedagógicos para alunos do AEE. Os autores são Pedro Luiz do Nascimento Neto e Leidilene de Souza Monteiro. Nossa instituição é a Secretaria Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, Pará. Introdução. É notório que a escola tem a prerrogativa, se não o dever, de promover a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Marine, 2012. Porém, com o fenômeno da Covid-19 e a adoção do ensino remoto, os educandos do AEE, antes atendidos nas salas de aula regulares e acompanhados pelas salas de recursos multifuncionais, tiveram grandes dificuldades de acesso aos aplicativos e plataformas de ensino virtual. Material e método. Desenvolvimento de pesquisa qualitativa numa abordagem que visa integrar os resultados obtidos por meio de investigação bibliográfica, análise de documentos e apresentação de evidências, cujo desenho metodológico emprega a coleta e interpretação de dados. Flick, 2009. A produção e aplicação do material em questão ocorreu numa escola da Rede Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, Pará, no ano letivo de 2020, tendo servido para fins pedagógicos, logo após o início das aulas remotas. Resultados e discussão. Legislação sobre Educação Especial, LDB 9394/1996, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 2001, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008, Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado, 2009. Nesse sentido, percebemos que a escola foi por muito tempo pensada como instituição de ensino formalista, que primava pela racionalidade, cuja estrutura compreendia divisões entre níveis e modalidades de ensino. Assim, em relação à educação especial, havia a segregação de alunos com deficiências em salas de aula próprias, muitas vezes englobando alunos com necessidades educacionais especiais afins. Percebe-se, ao longo do percurso histórico, políticas de orientação às práticas educativas de inclusão de educandos públicos da educação especial, um gradual desenvolvimento de propostas que visam a organização do espaço escolar para atender os alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo os meios necessários para tal. Quanto ao período de implantação das salas de recursos multifuncionais no Brasil, retomamos ao ano de 2007, com a publicação da portaria número 13. Período esse no qual se promulgou documentos visando complementar a LDB, entre eles os já citados: as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica, 2001, a Política Nacional de Educação Especial
na perspectiva da educação inclusiva, 2008, as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, 2009, bem como o decreto número 7.611, que especifica pontos importantes sobre a educação especial. Dessa forma, em suas atribuições e na busca de uma educação especial, inclusiva e mais igualitária, a portaria número 13 de 2007 determinava: artigo 1º, criar o programa de implantação de salas de recursos multifuncionais, com o objetivo de apoiar os sistemas públicos de ensino na organização e oferta do atendimento educacional especializado e contribuir para o fortalecimento do processo de inclusão educacional nas classes comuns de ensino. Brasil, 2007, página 1. Dessa forma, para atender aos nossos educandos das turmas de 6º a 9º anos do ensino fundamental, nas quais haviam alunos públicos do AEE, elaboramos um caderno pedagógico contendo textos, imagens, questões, desafios, etc., adaptados como meio de avaliação inovadora, Silva, 2018, da disciplina de Ciências, além dos vídeos educativos, canções e orientações postados nos grupos de aplicativos e posteriormente na plataforma virtual. Tendo em vista que a inclusão escolar deve levar em conta, antes de tudo, o respeito pelo indivíduo, envolvendo esforço docente no sentido de planejar as adequações no currículo, pois os recursos pedagógicos adaptados são estímulos concretos, manipuláveis, com finalidade pedagógica. Tem o objetivo de encontrar soluções para minimizar limitações funcionais, motoras e sensoriais dos alunos. Apresentamos a seguir uma experiência de ensino remoto denominada Cadernos Pedagógicos para Alunos do AEE. Os cadernos pedagógicos aparecem nesta imagem. São feitos de papel A4 com imagens impressas. Na capa aparecem crianças de mãos dadas, uma menina negra de vestido azul, um menino loiro de roupa branca com laranja numa cadeira de rodas e uma menina ruiva com vestido azul. O objetivo pretendido com a implantação das salas de recursos multifuncionais na escola é visto como uma forma de assegurar aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação, uma educação de maior qualidade, assegurando também um atendimento educacional especializado, garantindo assim não apenas a inserção desses alunos no espaço comum, mas também a sua manutenção neste espaço. Com isso, falar da importância das salas de recursos multifuncionais se faz mais do que necessário e indispensável quando falamos em educação e escola inclusiva. No entanto, sabemos que os desafios enfrentados durante a pandemia por todos os profissionais envolvidos no processo educacional no que se refere à qualificação educacional, formação de professores, recursos, infraestrutura, entre outros. Considerações finais. Portanto, buscamos, com esta proposta de produção de caderno pedagógico, desempenhar o serviço de atendimento educacional especializado em meio ao contexto das aulas remotas, para preencher o hiato
entre as famílias dos educandos e o ambiente escolar, tendo em vista que muitas delas apresentam bastante dificuldades ou falta de condições para acessar os aplicativos e ambientes virtuais. Obrigado pela atenção de todos e até mais. Olá, meu nome é Tatiana Lira, sou servidora da Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui para apresentar o trabalho na modalidade material inclusivo intitulado O uso de vídeo em Libras como instrumento de informação acerca do uso de máscaras na prevenção da Covid-19. Trabalho este de minha autoria. Eu sou médica veterinária, tenho licenciatura em Ciências Agrícolas, mestrado em Ciências Veterinárias e sou intérprete e tradutora de Libras. E como coautores, Tiago Barros, licenciado em Letras Português, e as professoras doutoras Micheline Mota e Cristiane Menezes, ambas docentes do Centro de Educação da UFPE. Antes de começar a apresentação, farei uma breve audiodescrição minha. Sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, de cor castanho escuro, com comprimento abaixo dos ombros, tenho baixa estatura, os olhos de cor preta e estou vestindo uma blusa estampada de azul e preto, brincos de argola e colar de ouro, e estou à frente de uma parede branca. Iniciando a apresentação do trabalho, todos os slides possuem cor de fundo azul royal, contrastando com as letras amarelas do texto. Os títulos dos tópicos: introdução, material e métodos, resultado e discussão, considerações finais e referências bibliográficas estão numa caixa de texto com cor de fundo branca e letras pretas. No primeiro slide temos o título do trabalho centralizado e acima as logomarcas do projeto de extensão Inclubio e da UFPE. Abaixo, com letras pretas e fundo branco, o nome dos autores numa caixa de texto. Kalink afirmava já em 1999 que os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos os ramos de conhecimento. Este autor ainda relata que as descobertas são extremamente rápidas e estão à nossa disposição com a velocidade nunca antes imaginada. A internet, os canais de televisão a cabo e aberta, os recursos de multimídia estão presentes e disponíveis na sociedade. Sempre se está um passo à frente de qualquer novidade. Em contrapartida, a realidade mundial faz com que os alunos estejam cada vez mais informados, atualizados e participando neste mundo globalizado. A imagem que ilustra o slide 2 é a foto das mãos de uma mulher digitando no teclado do laptop sobre uma mesa de madeira, fazendo uma pesquisa no site da empresa Google. Sobre esta mesa, há também uma xícara e um celular. Segundo Costa, 2014, a internet é uma ferramenta poderosa de busca para os alunos, facilitando o acesso à informação em qualquer lugar do planeta.
A internet só potencializa a aprendizagem quando possibilita ao estudante manipular a informação, socializá-la e transformá-la em conhecimento. No slide 3, há uma ilustração das mãos segurando um tablet. Na tela, a professora aponta com bastão para figuras geométricas e acima dela, 4 alunos conectados assistindo aula online usando fones de ouvido. Para Souza e Costa 2017, as pessoas estão cada dia mais voltadas para dentro de si, para as redes sociais e para os acontecimentos dentro destas. O slide 4 há uma foto da tela de um celular com ícones de aplicativos e notificações de redes sociais. Devido à pandemia, um dos objetivos do projeto de extensão da UFPE, o Inclubio, o ensino de biologia e a inclusão do aluno com deficiência, é a elaboração de vídeos em Libras, língua brasileira de sinais, sobre termos científicos biológicos para divulgação dos mesmos através da internet. O slide 5 é ilustrado pela logomarca do projeto Inclubio, que trata-se de uma árvore na qual os frutos são representados por ícones ligados à acessibilidade. O objetivo desse trabalho é relatar a produção de um vídeo em Libras, tendo como pessoas surdas o público-alvo principal acerca do uso de máscaras na prevenção da Covid-19, de forma que fosse gerado um material que as informasse e as fizesse ao mesmo tempo refletir num processo de conscientização nesse contexto pandêmico que a população mundial está inserida. Material e métodos. Foi gravado um vídeo em Libras de curta duração, exatamente de 2 minutos e 38 segundos, com o título Principais erros no uso de máscaras na prevenção à Covid-19 e orientações para utilizá-las corretamente. O vídeo contém ilustrações acerca do tema, que facilitam a compreensão e caracteriza-se como um vídeo educativo, que tem como principal público-alvo as pessoas surdas, porém, as legendas permitiram que pessoas sem o conhecimento da Libras pudessem também compreender desde a importância da máscara para evitar a disseminação do vírus, bem como o uso adequado das mesmas, os erros que devem ser evitados ao utilizá-las e o correto armazenamento para descarte das máscaras descartáveis ou higienização das máscaras de tecido. Houve a participação de um revisor surdo, aluno do curso de Letras Libras da UFPE, e o vídeo foi publicado em abril de 2020, aproximadamente um mês após o decreto número 488809, de 14 de março de 2020, sobre medidas temporárias adotadas no âmbito do Estado de Pernambuco para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Neste período, a população, de maneira geral, ainda estava tomando conhecimento acerca da Covid-19. Sintomas, formas de transmissão, confecção de máscaras de tecido, novos termos e assuntos relacionados ao coronavírus, SARS-CoV-2. O vídeo produzido foi amplamente divulgado nas redes sociais. Resultados e discussão. Para Kensky 2008, as novas tecnologias de informação e comunicação, caracterizada como ferramentas midiáticas, são, portanto, suportes que interferem no nosso mundo, seja na forma de agir, pensar, sentir, de nos relacionarmos socialmente e adquirirmos novos conhecimentos. Percebeu-se
a rápida propagação do vídeo através do compartilhamento e visualizações nas redes sociais. Um dado relevante foi a abrangência territorial, uma vez que a internet permite ultrapassar barreiras longitudinais em pouco espaço de tempo, sendo divulgado em outros estados brasileiros e chegando até mesmo a brasileiros residentes fora do Brasil, no caso nos Estados Unidos, levando a informação àqueles que tiveram acesso ao conteúdo do vídeo. No slide 9, temos a ilustração de uma multidão de pessoas conectadas por linhas pontilhadas e também, ao lado direito, a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. Considerações finais. O objetivo do uso do vídeo em Libras como ferramenta de informação, principalmente das pessoas surdas, sobre o uso correto de máscaras para a prevenção da Covid-19 e ainda de ouvintes ou surdos que não sabem ou não utilizam a Libras, mas puderam entender o assunto tratado através das legendas e figuras ilustrativas, foi alcançado. Essas ações serão multiplicadas com gravação de novos vídeos para que as pessoas surdas tenham acesso a conteúdos educativos, esclarecedores e conscientizadores dentro da temática da pandemia, da mesma forma que indivíduos ouvintes utilizando a internet através das redes sociais para este fim. A imagem que ilustra o slide 10 é uma foto tirada do vídeo produzido, no qual estou de blusa cinza e saia preta. Abaixo a legenda escrito: "Você sabe utilizar corretamente a máscara?" No canto esquerdo, acima, a logomarca do projeto Inclubir. No slide 11, temos as 4 referências bibliográficas usadas no texto: Costa 2014, Kalink 1999, Kensky 2008, Souza e Costa 2017. O último slide, a ilustração de uma pessoa em preto e branco sinalizando o sinal de obrigado em libras, e abaixo em letras amarelas está escrito "muito obrigada". E assim finaliza essa apresentação do trabalho, agradecendo por essa oportunidade e apresentando para vocês o vídeo produzido em libras e legendado. Mais uma vez, muito obrigada.